estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, minhas amigas, meus amigos. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade aos estudos de O Livro dos Médiuns. E este é o programa de número 42 da série Estudando o Livro dos Médiuns, aqui pela FEB TV. E eu estou no capítulo 11 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. O capítulo intitulado Sematologia e Tiptologia. Esse é o segundo programa relativo a esse capítulo. Apenas para recordarmos, as expressões sematologia e tiptologia foram utilizadas por Allan Kardec para definir especificamente um tipo de fenômeno mediúnico. O das pancadas, o dos sinais, das mesas que respondiam perguntas através de pancadas, através de batidas. Essas batidas aconteciam de duas formas. A própria mesa, movimentando-se, batia um dos pés no chão, e dependendo da quantidade de batidas, seria um sim, seria um não, ou uma letra construindo frases. Era um tipo rudimentar de perguntas, ou de comunicação com os espíritos. Uma outra forma que também se obtinha resposta dos espíritos era quando a batida não era propriamente a mesa que se movimentava, mas a batida acontecia no interior da mesa. É como se dentro da madeira estivesse batendo. E aí, para identificar esse tipo de fenômeno, o que nós temos? Psicografia para a comunicação através da escrita. Médium falante, Kardec utilizou essa expressão para se referir aos médiuns que transmitiam as comunicações pela palavra, oralmente. E nós, mais tarde, o fenômeno passou a ser chamado de incorporação ou psicofonia. Então, para esse tipo de fenômeno, Kardec nominou sematologia ou tiptologia. A sematologia é a linguagem dos sinais, espíritos que se comunicam por sinais. E a tiptologia alfabética era exatamente a comunicação que se dava através das pancadas. Nós estamos no item 142 de O Livro dos Médiuns, quando Allan Kardec diz que as pancadas poderiam ser obtidas de maneira simples, produzidas na própria mesa da madeira, o que acabamos de comentar. Sem nenhuma espécie de movimento, diz o codificador. Esse assunto já foi tratado no capítulo das manifestações físicas. Mas o que se agrega aqui? Exatamente a definição do fenômeno. O cientista sempre nomina um fenômeno novo, identificado na natureza. Por isso a preocupação de Allan Kardec em dar nome a esse tipo de fenômeno, que as pessoas chamavam à época de mesa girante, mesa falante, e com um certo tom pejorativo. Então ele traz uma expressão científica com raízes latinas, não é? Na palavra, procurando melhor identificar aquele fenômeno, a fim de tirar aquela crítica, aquele sarcasmo que existia em torno das mesas girantes,
que eram tomadas como algo de brincadeira ou passatempo. Então, ele dá um caráter sério à comunicação, considera como comunicação mediúnica, primeiramente, não simplesmente um passatempo, e dá um nome específico, como existem nomes para os demais fenômenos, ou modos ou maneiras dos espíritos se comunicarem. Então, não foi meramente uma questão de criar uma palavra, foi para estabelecer um estudo metódico e científico. E essa harmonização da linguagem, ela favorece o desenvolvimento da pesquisa e da ciência. Na prática, pelo menos no movimento espírita brasileiro, a gente quase não ouve a utilização dessas expressões, sematologia e tipologia, porque o fenômeno já não acontece mais com tanta frequência. E isso se dá porque o processo de comunicação avançou, seguindo para a psicografia. Então, a mesa era um apêndice do médium. Ela batia para responder perguntas. Depois observou-se que bastava que o médium pegasse no lápis e o impulso produziria as palavras e se escreveria com maior facilidade, rapidez, as ideias ficariam mais claras. Mas é interessante passar de uma fase para outra, porque a fase inicial das mesas girantes, ou a fase da sematologia e da tipologia, para usarmos as expressões espíritas, essa fase, ela foi importante, porque ela trouxe uma evidência de que havia um fenômeno real acontecendo. E deu também oportunidade a Allan Kardec de verificar como era possível comprovar a autenticidade do fenômeno. Então, ali eles evitavam toda possibilidade de fraude. Inclusive, ele considera que as batidas no interior da mesa, elas seriam até mais seguras do que o próprio movimento da mesa, não é, que poderia ser fraudado. Mas Kardec, quando observou o fenômeno, verificou que realmente tinha-se uma atenção para que aquilo ali fosse realmente autêntico. Só que Allan Kardec percebeu mais que a questão não era propriamente de se utilizar instrumentos que evitassem a fraude, não é? Porque existiam pessoas que fraudavam, usavam aquilo como brincadeira para enganar as pessoas. Mas ele verificou que o fenômeno era real. No entanto, a comprovação da autenticidade do fenômeno, foi a conclusão que chegou Allan Kardec, não estava propriamente na mesa, e nem no modo de se utilizar a mesa, ou de se evitar qualquer possibilidade da mesa ser manipulada. A autenticidade, verificou Allan Kardec, estava na originalidade do pensamento do comunicante espiritual. A autenticidade estava no conteúdo da mensagem e não no modo que ela era produzida. É isso que ele vai falar. Porque no momento em que ele chegou a essa conclusão, de que, na verdade, você identifica o espírito, é pelo conteúdo da mensagem, se é superior, se é inferior, e não propriamente pelo meio utilizado, o processo pôde avançar.
para a psicografia. Por quê? Porque, ora, na mesa podia-se estabelecer critérios e condições que evitassem a fraude. Se os médiuns já tivessem começado de imediato com lápis, ficaria muito mais difícil crer, acreditar que aquilo era um fenômeno produzido por efeitos exteriores ao médium e não fruto do subconsciente do médium ou uma fraude do médium provocada, porque o lápis está na mão, quem é que garante que não é o médium que está escrevendo? Então, essa utilização que os espíritos, não é, superiores da mesa para causar a impressão da existência dos espíritos, ela foi necessária. Mas, repetimos, não só para comprovar que espíritos existiam, mas, sobretudo, para indicar como esses espíritos poderiam ser reconhecidos. Porque, como dissemos, se não tivesse passado por essa fase e Kardec ter percebido que o problema não estava na mesa em si, mas na ideia, que era através da ideia que se identificaria se vinha da mente do médium, da mente de um dos presentes ou de um espírito, um processo de telepatia, não é? Sem que Kardec pudesse verificar com segurança a essência da comunicação, não se poderia passar para a escrita e nem para a fala. Porque aí as pessoas realmente não iriam acreditar. Então, esse foi um mecanismo que a espiritualidade utilizou com dois objetivos, obviamente. Despertar a sociedade para a realidade espiritual, mas também embutido ali, já temos as raízes da identificação dos comunicantes espirituais. Aí depois pode passar para o lápis. E veja que até mais recentemente a gente ainda ouve críticas a médiuns, né, que psicografando poderiam estar fraudando. Em alguns casos, até se comprova realmente a fraude, né, a má-fé, a malícia, porque isso existe em todos os ambientes. Decorre da inferioridade do nosso planeta, nós estamos ainda aprendendo a lidar, não é, com os recursos que o Pai Celestial nos ofereceu. Então, esse momento da sematologia, da tipologia, ele teve, não é, um significado muito importante, embora hoje não se use mais. E aí Kardec utiliza uma expressão para falar das pancadas produzidas na própria madeira da mesa, que seria a tipologia interior. Então, nós teríamos a tipologia alfabética, que a mesa apontaria as letras do alfabeto, e a tipologia interior, que o ruído, a batida, seria dentro, na madeira da mesa, e dessa forma, também, através do número de sinais ou de batidas, poderia-se construir frases. E aí Kardec vai tirando algumas conclusões adicionais desse fenômeno, aparentemente rudimentar. No item 142, ele anota: nem todos os médiuns são igualmente aptos às manifestações desse último gênero, ou seja, da tipologia interior. Nem todo médium era capaz de produzir esse fenômeno de batida no interior, na madeira da mesa. Aqui, então, ele já está começando a verificar a especialidade dos médiuns. Mais adiante, ele vai fazer toda uma classificação, nós teremos um capítulo específico para isso. Mas aqui ele já coloca as ideias embrionárias, não é? Que são essas conclusões que ele vai se tirando. Então, ele verifica que tem médiuns que eram capazes de produzir batidas na própria mesa da madeira. E outros, as pancadas, só poderiam acontecer com a oscilação da mesa, a mesa batendo, por exemplo, no chão.
Isso existe até hoje, a especialidade mediúnica, tá? O processo foi evoluindo. E aí ele tira uma outra conclusão muito interessante. Ele diz que alguns médios não conseguem a batida no interior da madeira, e o que ele considerava mais sofisticado, embora mais simples, mais autêntico, e outros somente com o movimento oscilatório da mesa. E aí, nesse mesmo item, ele diz: contudo, exercitando-se, podem eles, em sua maioria, chegar a consegui-las daquela maneira. O que tem dupla vantagem de ser mais rápida e de se oferecer menos margem à surpresa, à suspeita, porque o movimento oscilatório da mesa poderia ser provocado. Que se pode atribuir a uma pressão voluntária. O que é importante aqui, nessa fala de Kardec, é que o médium exercitando um tipo de batida, seja no interior da mesa, ou o próprio movimento oscilatório do objeto, poderia haver um desenvolvimento. Então, sairia de um tipo e chegaria a outro tipo de batida. Daí porque Kardec diz muito no Livro dos Médiuns que a mediunidade é desenvolvível. Nós já tivemos a oportunidade de comentar e voltaremos ao assunto várias vezes. A faculdade mediúnica se desenvolve. Muitas pessoas querem dizer que não. A faculdade, ela é educável. Na verdade, as duas coisas acontecem. Kardec não vai utilizar, no Livro dos Médiuns, a expressão educação da mediunidade. Ele fala em desenvolvimento da mediunidade, que acontece pela prática, e ele vai falar em transformação moral para dar qualidade ao conteúdo da comunicação. Nós vamos ver essa expressão educação do médium, educação mediúnica, com Emmanuel, por exemplo. Ele tem um livro, inclusive, Mediunidade e Sintonia, em que ele faz bem esse paralelo entre desenvolvimento e educação. Desenvolvimento é fisiológico, se consegue com a prática. Educação decorre da transformação moral. E aí ele chega numa outra expressão, muito comum no movimento espírita, importante, que é a mediunidade com Jesus. Para significar exatamente essa capacidade que o médium passa a ter na qualidade da mensagem a partir de uma transformação moral. Mas aqui nessa frase que nós estamos analisando, exercitando-se, podem eles, em sua maioria, chegar a consegui-las daquela maneira. Ele não diz que todos vão conseguir. Então, mediunidade é desenvolvível. Aqui já está o germen desse pensamento, porque ele considerava como algo fisiológico. E veja bem que aqui o médium, às vezes, não tocava no objeto, era um fenômeno de efeito físico que estava movimentando a mesa. Mas a prática tornaria o médium mais apto ou fluente na produção do fenômeno. Assim como a pessoa que vai psicografando ao longo dos anos, ele fica mais fluente na técnica. Ele fica mais adestrado no ato de psicografar, mas não quer dizer que ele vai melhorar o conteúdo, se ele não se instruir e se ele não buscar a transformação moral ou educação da própria mediunidade. Um outro trecho que nós queremos destacar, ainda desse item, o item 142 que nós estamos estudando, Kardec diz: quaisquer, porém, que sejam os aperfeiçoamentos que se possam produzir nessa maneira, que se possam introduzir nessa maneira de proceder, jamais se conseguirá fazê-la alcançar a rapidez e a facilidade que apresenta a escrita. Razão
porque presentemente já é pouco empregada. Nós estamos aqui com um livro em 1860, não é? Com a publicação, na data da publicação de O Livro dos Médiuns, Kardec já havia identificado que esse tipo de fenômeno já estava caindo em desuso. É exatamente essa frase que ele coloca. A escrita apresenta maior rapidez e facilidade, razão porque, presentemente, já é pouco empregada. E aí ele completa. O fenômeno é interessante do ponto de vista de fenômeno, sobretudo para novatos, para provar a independência do pensamento do médium, ou seja, que ali não estava a interferência. Mas para quem já estava mais acostumado com o fenômeno mediúnico, já não tinha mais interesse aquele tipo de trabalho com as mesas. Kardec faz um outro comentário, em certo momento, que naquela época os fenômenos de efeito físico já estavam diminuindo. Então, ficando bem claro que depois que ele começa o trabalho com os espíritos, o fenômeno foi caindo em desuso. Por isso é que hoje a gente quase não os encontra mais, que já naquela época estava desaparecendo. Kardec ainda faz um outro comentário. Assim se obtém, não raro, respostas tão imprevistas e tão flagrantes a propósito, que só uma prevenção bastante determinada será capaz de impedir que os assistentes se rendam à evidência. O que ele está querendo dizer aqui? Que como a pessoa está assistindo um fenômeno de tipologia, ou seja, da mesa que está respondendo perguntas através de batidas, fica mais difícil a pessoa desacreditar do fenômeno. É aquele aspecto que nós colocamos. Fenômeno usado para, naquela época, levar as pessoas ao convencimento. Então, foi um momento de despertamento, de propaganda, não é? Da existência dos espíritos. A mediunidade foi que deu origem a todo esse processo. Hoje nós estamos na mediunidade com um outro compromisso. Sair do fenômeno, que é o efeito, para chegar na causa, que é a mente. Foi essa a caminhada de Allan Kardec. Por isso é que ele faz esses estudos tão detalhados e que, às vezes, parecem um tanto quanto monótonos, estudar um fenômeno que já não existe mais. Mas é porque aqui ele está mostrando o que provocou a descoberta da mente, da alma, dos potenciais da psique humana e da realidade do mundo espiritual. Fenômeno é efeito. A causa é a alma, ou espírito. Por isso que nós estamos aqui para estudar não o fenômeno, mas a alma. Seguindo os passos de Kardec, através do fenômeno, para chegar na essência espiritual do ser imortal. Kardec, no item 143, diz da grande preocupação que existia à época de se garantir a independência do pensamento do médium. Ou seja, que o médium não estaria, naquele momento, interferindo na comunicação, ou por um processo telepático. Aqui, retirada a possibilidade da fraude. Kardec está colocando que o subconsciente do médium poderia interferir. Esse estudo ele vai desenvolver mais tarde, quando ele vai tratar do tema influência do médium nas comunicações. E, posteriormente, nós teremos um autor, Alexandre Aksakov, que estuda o mesmo fenômeno da transmissão de pensamento e da possibilidade do subconsciente do médium interferir na comunicação, no livro Animismo e Espiritismo. E aí ele dá um nome para esse fenômeno, dessa interferência do subconsciente do médium na comunicação, que aí seria um fenômeno anímico e não mediúnico.
Ele chama de personismo, que seria a interferência do subconsciente do médium na comunicação, ou subconsciente do médium se comunicando. E vai usar a palavra animismo para se referir a movimentos de objetos. Aksakov fez uma outra classificação, o personismo e o animismo. Então, aqui, as pessoas se preocupavam muito em evitar o que mais tarde vai ser chamado de personismo, não é? Que era garantir a independência do médium. Então, as pessoas começaram a criar, inventar aparelhos para que não fosse possível o médium interferir na comunicação. Então as pessoas começaram a imaginar. E aí Kardec diz de um instrumento, ele diz que o instrumento foi publicado na América e que ele só conhecia por foto. Ele não chegou a ver a utilização. Mas ele descreve rapidamente. Ele diz que foram colocados alguns quadrantes e nesses quadros foram colocadas letras em que uma agulha móvel, não é? Seria posta em movimento pela influência, obviamente, dos espíritos, utilizando o ectoplasma do médium. Ele diz uma agulha móvel que a influência do médium põe em movimento, mediante um fio condutor e uma polia. Então, essa agulha ia indicando letras. Isso foi uma invenção que ele reconheceu na América, porque também se estava pesquisando no mundo todo esse tipo de fenômeno. Então, e ele continua aí analisando outros mecanismos que foram sendo inventados, né, para se tirar essa possibilidade. Ele diz que esse aparelho era muito complicado, é uma observação que ele faz, que denotam constituir um inconveniente, por ser complicado, que a independência do médium se comprova perfeitamente pelas pancadas interiores, na madeira, e ainda melhor pelo imprevisto das respostas do que por todos os meios materiais. É exatamente o que nós comentamos. Você identifica o espírito, quem é e a natureza dele é pelo conteúdo da comunicação, e não pelo meio utilizado. Então, um psicógrafo, ele poderá perfeitamente pegar o lápis, sendo conhecido, se ele fraudar alguma coisa, ou se for algo do seu subconsciente, é perfeitamente perceptível. Né? A não ser que se acesse um subconsciente muito profundo, de vidas passadas, o que também é possível. Esse fenômeno a gente chama de animismo hoje, né? E que Aksakov chamou de personismo. Uma outra observação que Kardec faz de um outro aparelho, ele coloca no item 144 de O Livro dos Médiuns. E ele descreve o aparelho. Ele diz que o aparelho chamava-se mesa Girardin, porque quem inventou a mesa e utilizava era uma médium chamada Emílio de Girardin. Ela obtinha muitas comunicações com esse aparelho que ele vai descrever aqui. Mas ele faz uma observação. Ela era uma médium que tinha uma fraqueza, é o que Kardec coloca, de crer nos espíritos e nas suas manifestações. Então, ela era muito crédula. E aí tudo que acontecia se deduz aqui claramente que ela acreditava, quando na verdade muita coisa poderia não ser verdade exatamente por causa do conteúdo da comunicação, que não era avaliado, mas simplesmente o movimento do objeto. Como é que era esse objeto? Era um tampo de mesa móvel. Então você imagina ali um disco, é mais ou menos assim, de uns 30 a 40 centímetros de diâmetro. Esse disco, ele gira e acima desse disco tem uma agulha, não é?
uma ponta. Nesse disco são colocados letras, palavras sim ou não. Mas como é que esse objeto funcionava e que Kardec achou que ele era muito frágil para se comprovar a autenticidade do fenômeno, porque ele se prestaria muito à fraude. Porque o mecanismo dele era o seguinte: o prato é móvel, onde estavam as letras, e a agulha é fixa. Então o prato ia movendo e parava uma letra ali de frente da agulha, e assim ia construindo as palavras. Só que, onde estava o problema que Kardec identificou? As mãos do médium não saíam do disco, do prato girante. Então, o prato girava para um lado, a mão do médium ia e parava naquela letra. Então, seria fácil o médium manipular, porque ele poderia impulsionar com os dedos ali o movimento, né, daquele prato, daquele disco, para ir construindo as palavras. Kardec chega a observar, se o prato, ou esse disco, girasse sozinho, sob as mãos do médium, aí a confiabilidade seria maior. Mas a Madame de Girardin não utilizava dessa forma. Ela colocava os dedos, as mãos, e não tirava. E aí ela ia movimentando de um lado para o outro para construir as palavras. Kardec considerou que esse mecanismo era muito suspeito para dar credibilidade. Já no item 145, ele faz um comentário, e aqui também em termos de classificação de fenômeno e de espíritos. Ele começa o item 145 dizendo que, já caminhando para o final do capítulo, que ali era importante promover-se uma correção de um erro muito comum, que era confundir espírito batedor com todos os espíritos que comunicam-se por pancadas. Então, ele fez uma diferença entre espírito batedor e espírito que se comunica por meio de pancada. Ele vai dizer que a comunicação por meio de pancada é uma coisa. Espírito que simplesmente bate para fazer barulho, estabelecer balbúrdia ou chamar atenção é de uma categoria diferente da outra. Então ele diz que por esse meio de pancadas, que é a tipologia alfabética, pode obter comunicação, inclusive de espíritos superiores, pelas ideias. Claro que são mensagens curtas. Percebe-se que é o espírito superior pela qualidade da comunicação. Tá? Então, uma comunicação por pancada é uma coisa. A tipologia é um fenômeno lícito, digamos assim. Espírito que vem só para fazer barulho são espíritos perturbadores. Tá? Então ele diz que é importante essa diferenciação, porque estava-se no início de toda uma pesquisa dos meios pelos quais se poderiam obter os ditados dos espíritos. Ele vai fechando a ideia dizendo assim: nós não nos servimos mais das mesas, não porque consideramos desprezível, mas porque, como fenômeno, já nos ensinou tudo o que pudéramos vir a saber. Como nada mais vai nos acrescentar as convicções, e porque a extensão das comunicações que recebe são muito mais rápidas e complexas do que a da tipologia, recebe pela psicografia ou pela fala, então o método das mesas foi abandonado. Mas não querendo dizer que a comunicação por batida seria totalmente errada. Muitas pessoas perguntam por que Kardec, depois disso, passou a usar mais a psicografia e não a mediunidade falante.
Obviamente, como ele estava estudando, era melhor que ficasse gravado no papel, porque não tinha aparelho para gravação de voz à época. Então, aí ainda analisando a diferença dos espíritos batedores, dos que se comunicam por meio de pancadas, ele diz o seguinte, que esses espíritos que são chamados de batedores, inclusive eles foram chamados à época de batedores profissionais, ou batedores de profissão. E outros espíritos os identificaram como verdadeiros saltimbancos do mundo espírita, ou seja, espíritos brincalhões, que vinham fazer balbúrdia, que se intrometiam nas comunicações só para fazer graça, né? Mas que eram espíritos inferiores e sem conhecimento. Se tentasse comunicar com um espírito como esse, você não conseguiria, segundo Kardec, nenhuma mensagem mais útil. E é por isso que havia a necessidade de diferenciar o espírito que batia do espírito que comunicava. Porque o espírito que comunicava não era um brincalhão. Era simplesmente um meio utilizado. Poderia ser um espírito de conhecimento mediano, como poderia ser um espírito superior, dependendo do conteúdo da mensagem. Nós vimos no passado que para espíritos superiores se comunicarem através desse método, eles utilizavam, não é, outros espíritos como intermediários. Tá? Mas os espíritos superiores poderiam utilizar. Eu trouxe aqui para nosso estudo também, fechando esse tema, alguns relatos que Allan Kardec faz na Revista Espírita, analisando o fenômeno da tipologia alfabética e da sematologia. Então, são fenômenos que aconteceram, autênticos, por meio de pancadas. Aquelas pessoas que quiserem estudar a Revista Espírita, você pode fazer o download gratuito no site da FEB. Você vai conseguir toda a Revista Espírita lá. Esse volume que nós estamos analisando aqui, ou que vamos analisar, é o mês de abril de 1865. Kardec analisa um fenômeno e tira uma conclusão muito importante. Era a comunicação entre dois irmãos, um desencarnado e um encarnado. E aí o desencarnado, conversando com o irmão, através da tipologia, das pancadas, disse assim: eu estou quase sempre perto de ti, porque sei que és espírita e tenho confiança em ti. É certo que a simpatia atrai simpatia, e que não se pode ser expansivo com um médium que a gente vê pela primeira vez. Olha como Kardec era perspicaz. A mensagem é basicamente essa. Mas ele pega esse final da fala do espírito e faz toda uma análise em cima disso. Quando o espírito diz: com um médium que a gente vê pela primeira vez, não se pode ser tão expansivo, porque não tem simpatia. A palavra simpatia aqui é utilizada no sentido de afinidade, e não porque alguém é agradável, simpático, como a gente usa comumente. Então, simpatia atrai simpatia. Ele está falando aqui da sintonia, o espírito. E não se pode ser tão expansivo, ou seja, você não pode desenvolver muito pensamento com o médium que a gente vê pela primeira vez. Aí Kardec analisa a fala do espírito. Um pequeno trecho. Veja a riqueza interpretativa do codificador. De onde provém esse impedimento de um espírito que se encontra com um médium e não tem simpatia, portanto não pode desenvolver bem suas ideias? É isso que ele queria dizer. Aí Kardec faz essa pergunta: de onde provém então esse impedimento? E logo continua: é que a facilidade das comunicações depende do grau de afinidade fluídica existente entre o espírito e o médium. Essa é a visão do pesquisador. Algo que passaria superficial para a maioria das pessoas, mas que ele
teve uma dedução, e já que penetrando no mecanismo das comunicações. Assim, continua Allan Kardec, cada médium é mais ou menos apto a receber a impressão ou a impulsão do pensamento de tal ou qual espírito. Essa palavra impulsão aqui no contexto ela é muito importante, porque mostra que realmente o pensamento do espírito é impulsionado para contactar com a mente do médium. Essa impulsão é a vontade. Nós teremos capítulos que vamos desdobrar isso com mais devagar e cuidado, mas André Luiz vai chamar esse processo de método indutivo. O espírito, ele causa uma hipnose, porque ele induz o pensamento do médium. Mas é o espírito que faz isso. E aí ele diz, pode ser um bom instrumento para um espírito e mal para outro. Este fato não desmerece suas qualidades, pois a condição é mais orgânica do que moral. Então, essa afinidade fluídica é orgânica. Orgânica é, porque ela é de perispírito para perispírito. Perispírito para perispírito? Perispírito é matéria, perispírito é orgânico, é um organismo. É um corpo. Kardec já havia anotado isso. Então, depende dessa afinidade de perispíritos, que decorre também de simpatia, de gostos, de desejo. Então, a palavra simpatia está sendo usada, Kardec vai usar muito a palavra simpatia no sentido de afinidade, não esqueçamos isso. Então, ele continua comentando, os espíritos buscam de preferência os instrumentos com os quais vibram em uníssono. Impor-lhes o primeiro que aparecer é crer que deles possam servir-se indiferentemente. E aqui vai um alerta para quem dirige reunião mediúnica. Não se pode induzir um médium a entrar em transe com determinado espírito, por causa dessa ausência de afinidade fluídica. É o que Kardec está dizendo aqui. Essa orientação de Kardec é muito importante, porque às vezes um vidente vê um espírito perto de um médium, comunica com o dirigente, e o dirigente começa a induzir o médium a captar o pensamento daquele comunicante. E aí pode ser um desastre, porque vira uma fraude, ou um processo de personismo, um animismo inconsciente. Então não se induz médium a receber comunicação. Isso tem que ser espontâneo. Quem escolhe o médium é o espírito, por afinidade. Seria a mesma coisa que obrigar um pianista a tocar um violino, só porque ele sabe música. Não é assim. E aí Kardec continua analisando. Sem essa harmonia, a única que pode levar à assimilação fluídica, tão necessária na tipologia quanto na escrita, as comunicações são impossíveis, incompletas ou falsas. Viram? Se você induzir o médium, a comunicação não acontece, ou ela é incompleta, ou ela é falsa. E o médium, às vezes, ele é induzido a provocar uma fraude sem querer, porque o seu subconsciente pode assumir naquele momento. E o importante é que ele diz que essa afinidade fluídica, ela tem que acontecer também na tipologia. Então, o fenômeno da tipologia não exclui a sintonia entre espírito e médium. Que é aquilo que nós já comentamos. De onde os espíritos tiram as palavras para responder as perguntas, mesmo que por batidas? Do acervo de conhecimento mnemônico do médium. E aí ele faz uma observação, Kardec continua analisando, a assimilação fluídica é por vezes completamente impossível entre certos espíritos e certos médiums. O médium não vai conseguir obter o comunicado. Mas o mais comum é que essa sintonia se estabelece gradualmente com o tempo.
Essa é uma frase utilizada por Emmanuel, muito por André Luiz também. A sintonia se intensifica com o tempo. Veja a ligação desses autores espirituais. Manuel Filomeno de Miranda também utiliza isso, Ivone também. A afinidade se estabelece gradualmente com o tempo. Então, o espírito pode conviver com o médium e vai aumentando a afinidade e a sintonia. Isso explica, diz Kardec, que se manifestam habitualmente a um médium e o fazem com mais facilidade aqueles que já convivem com o médium, os espíritos que já convivem com o médium. Porque as primeiras comunicações quase sempre atestam uma certa dificuldade e são menos explícitas. Isso aqui ele fala do início do desenvolvimento do médium também. Tá? Então, ou seja, quando o espírito entra em contato pela primeira vez com o médium, muitas vezes essa mensagem ela é imperfeita, ela é incompleta. E com a prática do médium e com a convivência, ela vai melhorando. E aí que nós temos que tomar muito cuidado com aquelas mensagens que já de primeira vem lá Bezerra de Menezes, Emmanuel, Francisco de Assis, esses espíritos muito elevados, porque isso depende de uma afinidade com o médium que se constrói com o tempo. Não é que seja impossível, Kardec diz isso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com os nomes. Ele menciona aqui na Revista Espírita. E aí ele conclui, não existem médios universais para sintonizar com todos os espíritos. Tá? Como não existem médios aptos a todos os gêneros de manifestações. Outra observação que ele ainda reforça aqui na Revista Espírita, desse mês e ano que estamos estudando, é preciso deixar o espírito escolher um instrumento, o médium, né? Mas ele faz uma observação, quando um espírito se comunica pela primeira vez a um médium sem qualquer dificuldade, porque ele identificou isso se deve a uma afinidade fluídica excepcional ou anterior de outras vidas entre o espírito e seu intérprete, o médium. Então, existem espíritos que vão estabelecendo afinidade com o tempo, outros decorrem de uma ligação já de vidas passadas. Quem menciona isso é Chico Xavier em relação a Emmanuel. Chico diz que em relação a Emmanuel houve uma afinidade fluídica momentânea. Depois ele vai explicar que Emmanuel disse a ele que eles já conviveram por séculos juntos. Eram almas muito afins. Mas quando ele começa a psicografar André Luiz, por exemplo, André Luiz diz que frequentou a reunião de Chico 700 vezes antes de transmitir a primeira mensagem. Então foram essas duas situações que Kardec coloca aqui, não é? Uma afinidade fluídica de momento, que já foi identificada por Chico e Emmanuel, e uma afinidade fluídica que foi construída com o tempo, que foi o caso de Chico com André Luiz. E aí, Kardec faz uma abordagem fantástica, que ele diz o seguinte, é possível superar essa dificuldade de afinidade fluídica, se o comunicante quiser ou puder. Como é que ele poderia contornar essa dificuldade de sintonia, porque está encontrando o médium pela primeira vez, não é? Isso demandaria, às vezes, muito tempo, mas ele quer transmitir uma mensagem. E Kardec diz, é possível, de que maneira? Ao invés dele sintonizar com o médium, o comunicante vai se sintonizar com o guia espiritual do médium. E o guia vai transmitir a mensagem para o médium. Porque seria mais fácil entre espíritos estabelecer esse contato psíquico. Então aí nós teremos um fenômeno muito interessante, que é de um espírito que usa um outro espírito para transmitir uma mensagem.
No caso, o guia do médium tem afinidade, obviamente, com o médium. O espírito passaria a mensagem para o guia e o guia transmitiria a mensagem. Mas não assinaria o nome do guia, porque no caso aí o guia é apenas a ponte. A mensagem é do comunicante. Por isso a gente vê em muitas mensagens de Chico Xavier, aquelas de familiares, o espírito falando mais ou menos assim: parente tal está aqui me ajudando a escrever. O que está acontecendo na verdade? Às vezes o espírito era muito doente, recém-desencarnado, o que era muito comum nesse trabalho de psicografia do Chico. Aí vinha um familiar, um espírito equilibrado, que trazia aquele enfermo. E aí esse espírito familiar é que fazia sintonia com o Chico. Mas será que ele fazia sintonia diretamente com o Chico? Por que eu coloco isso? Porque no livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 16, André Luiz descreve esse fenômeno. E ele diz de uma médiuma, Ambrosina, que psicografava em público e que os espíritos chegavam para se comunicar, familiares desencarnados. Como é que era o processo? O que Kardec descreveu. O comunicante sintonizava com o mentor da Ambrosina, que era médium, e com ela. Ele fazia dupla comunicação. Então, o mentor transferia a mensagem. Acredito que seja esse o processo utilizado com Chico Xavier, porque ele recebia uma enormidade de informações de espíritos mais diversos. Não teria como Chico ter sintonia com todos, ao mesmo tempo que numa noite compareciam pessoas lá que ele nunca tinha visto, e que espíritos não davam tempo de conviver com o Chico. Então, como é que era superada essa dificuldade? O desencarnado, às vezes amparado por um familiar também desencarnado, entrava em sintonia com Emmanuel e com Chico. E aí vinha a mensagem. Por isso é que vinha aquela mensagem bela, organizada, porque às vezes se fosse o comunicante mesmo, não poderia trazer uma mensagem tão clara. Aí a gente pergunta, onde está a originalidade disso? No conteúdo da mensagem. Porque ali eram tratados assuntos que Chico desconhecia, que a família desconhecia, que é o que Kardec fala aqui nessa revista espírita. Ele vai dizer aqui para frente que o que se identifica é exatamente detalhes, nuances da linguagem. Ele fala isso na revista espírita de 1866, no ano de julho de 1866, ele diz que a prova da autenticidade do espírito se ressalta de fatos trazidos na comunicação, uma maneira característica do espírito falar, nuances da própria linguagem do comunicante, pequenos detalhes que se deve observar. E não necessariamente o nome do comunicante. Às vezes, o médium não consegue captar nem o nome do comunicante. E aqui nessa revista, ele faz um estudo da identidade dos espíritos, das comunicações, e isso aqui tudo obtido por tipologia, tá? Que eu trouxe aqui para o nosso estudo é de tipologia. Uma mensagem que um pai recebe, a filha dá uma comunicação e começa a mensagem falando assim, pai. E aí depois o pai diz, minha filha nunca me chamou de pai. Ela sempre me chamou por um outro nome em francês. Por que isso? Mas o conteúdo parece que é minha filha. Apenas esse erro. Aí o mentor vem e elucida o problema. É porque a médium não tinha muita maleabilidade com nomes. Mais tarde, esse mesmo pai acaba recebendo uma mensagem que a filha utiliza o apelido que o pai tinha costume de utilizar. Então, como o médium não tinha estrutura psíquica,
Então, supõe-se que alguns médiuns são capazes de captar nomes de espíritos, porque esses espíritos vão juntando as letras, como que no fenômeno de tipologia. Talvez por isso seja estudado aqui nesse capítulo. As letras são juntadas na mente do médium, e o médium é mecânico, ou semimecânico, ou intuitivo muito seguro, ele consegue escrever um nome desconhecido, porque um objeto é fácil, o espírito projeta a imagem do objeto na cabeça do médium, uma cadeira, ele escreve cadeira, ou fala cadeira. Mas e o nome de uma pessoa? O nome não tem uma imagem. Então, alguns médiuns conseguem, como Chico conseguia muito. Ivone Pereira disse que não conseguia. E era uma médium excepcional. Anotar diversidade de nomes. Ela tinha uma certa limitação. Embora uma fluência excepcional. Né? Mas o próprio Divaldo menciona que também tem muita facilidade, mas o Divaldo quase não faz, ou fez esses trabalhos de recepção direta de mensagem, embora ele atendesse durante a vida toda. Muitas pessoas identificavam pela evidência, pela intuição, pela orientação dos mentores, que também usavam o mesmo mecanismo. Né? O Divaldo poderá confirmar isso aí, do contato com a mentora e com o médium ao mesmo tempo, que é o mecanismo mais fácil de comunicação, que Kardec explica. É uma simplificação do processo para o médium não ter que entrar em contato com uma enormidade de espíritos. Então, no caso nos domínios da mediunidade, há uma explicação muito clara para essa revista espírita aqui que Kardec traz, do contato do espírito com o mentor. Mas a mensagem é do comunicante. Kardec vai dizer que nem todo médium tem essa aptidão, nem todo médium tem essa especialização, o que não é demérito nenhum para o médium. Kardec tinha esse cuidado excepcional. O respeito à pessoa incondicional. Uma solidariedade, uma fraternidade. Médium é médium. É um ser humano que merece carinho, compreensão e respeito. Outra coisa é a mensagem, que pode vir de um espírito mentiroso, fraudador. Não se misturam as coisas. O médium não pode ficar melindrado com essa análise. Muito pelo contrário, ele tem que agradecer essa mensagem, essas análises. Nosso tempo já praticamente acabou, mas nós estamos com o Telegram aberto para você colocar lá suas perguntas. A Cláudia me faz a seguinte pergunta: Jacobson, essa sintonia, ela é alterada pela moral do médium? A moral do médium estabelece a sintonia que o médium é capaz de ter. Então, se você considerar que a sintonia ou com espíritos elevados, ela pode ser alterada pela moral do médium, isso é verdade. A moral afeta a sintonia com espíritos elevados, sim. Porque o médium destituído de moralidade, ou de esforço de moralidade também, porque o médium não precisa ser perfeito, mas ele precisa se esforçar. O médium que não tem esse esforço, que se compraz na viciação de toda a ordem, vaidade, orgulho e outros vícios morais e físicos, ele vai se sintonizar, sim, com espíritos inferiores. E quanto mais ele conviver com esses espíritos, maior será a afinidade. Por isso, pessoas que sofrem obsessão muitos anos, quando o espírito se afasta, ele continua com os mesmos traços de quando estava obsidiado. Por causa da assimilação fluídica, da sintonia, que foi se intensificando com o tempo. Às vezes ficam até lesões no cérebro. Então a moral influencia, sim, na boa sintonia. O André Luiz nos pergunta: boa noite, como será a relação de espíritos sofredores com o médium, se tem muitas vezes um encontro com o médium pela primeira vez? Essa pergunta é ótima, porque é o que acontece na reunião mediúnica. Mas André Luiz vai explicar que esses espíritos que se comunicam, os enfermos, eles, pelo menos por algumas horas, no dia ou de véspera,
convivem sim com o médium para estabelecer sintonia. Primeiro, os mentores vão verificar no grupo qual é o médium que tem maior sintonia ou afinidade com aquele tipo de espírito, porque também tem essa especialidade no grupo mediúnico. Depois, eles vão levar o espírito à casa do médium, e esse espírito vai conviver com o médium algumas horas, no mínimo. Alguns chegam a conviver dias. E o médium percebe, porque ele costuma somatizar todas essas sensações. Por isso que o médium de reunião mediúnica tem que ter muita vigilância, não pode faltar, porque se ele faltar à reunião, não se improvisa essa sintonia. Então, aqui ainda se aplica o mesmo princípio de Kardec. É preciso que haja sintonia. Mas como é que ela vai ser uma comunicação rápida, que não vai ter muitas vezes um teor de informação elevada? É mais para socorrer o espírito. É mais um contato do espírito com os fluidos animalizados do médium. Um reavivamento sensorial. Então, é um fenômeno mais simples do que o ditado de uma mensagem, de um livro, por exemplo. Então, é um contato, não é? Importante, mais superficial, por isso é que não precisa de muito tempo. Mas alguns espíritos chegam a conviver. Ivone diz que, em alguns casos, até 30 dias. O espírito pode conviver com o médium para estabelecer essa sintonia para se manifestar na reunião mediúnica. Senão, não acontece. Então, essa regra de Kardec, ela se aplica tanto para a comunicação de espíritos sofredores, doentes, recém-desencarnados, quanto também para mentores. É preciso que haja um mínimo de simpatia. E como eu disse, do grupo, um médium é escolhido. E os espíritos é que sabem. Não dá para a gente saber. É aquele que vai oferecer melhores condições. Foi o que Kardec diz aqui. O espírito é que escolhe o médium. Então, no caso do grupo mediúnico, é o mentor que escolhe o médium e vai estabelecendo a convivência para a sintonia. O médium precisa orar. Naquele dia da reunião mediúnica tem que ficar mais vigilante, mais sereno. Por que André Luiz fala isso no livro Desobsessão? Porque ali está estabelecendo já a sintonia do espírito. Tem uma pergunta interessante, que eu estou passando aqui do horário, mas só um minutinho. A Terezinha pergunta que eu conheci uma pessoa que conheci na minha adolescência, falecida uns 3 anos atrás, não sai da minha memória. Será que o espírito dele está me acompanhando? Não dá para saber, viu, Terezinha? Mas o que a gente pode fazer quando isso acontece? Orar pela pessoa. Pode ser que a lembrança seja exatamente essa, para que você ore pela pessoa e ela vai ficar muito agradecida por essa caridade que você estará fazendo. Nós vamos ficando por aqui, tá? O estudo nosso está disponível nas plataformas de podcast, no canal da FEB, no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Os nossos encontros semanais ficam gravados e disponíveis gratuitamente. Divulgue os nossos estudos, compartilhe com aqueles que não puderam assistir ao vivo. Se você tem dúvidas, acesse o Telegram no endereço @FebTV_médios, coloque lá a sua pergunta. Nossa equipe está aguardando para responder, para conversar com você. Todos os programas gravados e todas as respostas do Telegram podem ser encontrados no sítio febtv.com.br/médiuns. E, finalmente, é o convite que nós fazemos sempre. Seja um padrinho ou uma madrinha da FEB TV, para que ela possa manter no ar esse canal que busca levar conforto, a alegria, a paz e o entendimento. E eu te aguardo na semana que vem para continuar estudando o Livro dos Médiuns. Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Em 2020, sem sombra de dúvidas, foi um ano totalmente desafiador para todos nós e também para todas as instituições do mundo, e não foi diferente com todo o movimento espírita. Mas graças à FEB TV, os nossos congressos virtuais, webinários e muitas palestras e grupos de estudos chegaram às nossas casas, através dos nossos smartphones, tablets, computadores ou na tela da nossa TV.
Por isso estou aqui para agradecer a você, que tem ajudado há mais de 2 anos a FEB TV estar no ar, trazendo aos nossos corações o consolo dessa doutrina tão balsâmica. Parabéns à FEB TV, parabéns a todos que fazem esse movimento fantástico e a você que tem contribuído com tudo isso. FEB TV, com você em todos os momentos. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.